Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática. Estou aqui mais uma vez com vocês para trabalhar com vocês, né? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao que nós aprendemos na aula anterior. Nós estudamos sobre perímetros, né? E hoje nós vamos estudar uma característica interessante do quadrado, né? Em relação ao seu perímetro. Agora, a habilidade que nós vamos estudar hoje, mais especificamente, é reconhecer que as medidas dos lados de um quadrado e o seu perímetro são proporcionais, quando este é ampliado ou mesmo reduzido, né? Agora, veja só. Nós já sabemos que o perímetro é a soma das medidas dos seus lados. E aqui nós temos 3 quadrados representados, né? Veja bem, no primeiro, eu sei que o lado do quadrado é 2, né? Então, consequentemente, para que eu saber o perímetro desse quadrado, é só multiplicar esse lado por 4. Então, 4 vezes 2 são 8. Então, se o lado é 2, o perímetro é 8. No segundo quadrado, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o quê? O lado dele é 6. Então, multiplicando esse lado por 4, né, que é 6 vezes 4, é 24. Agora, terceiro quadrado, nós temos o quê? Um lado é 8, multiplicando por 4, né, somando o perímetro, 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu tenho 32. Agora, veja bem, eu vou organizar esses dados numa tabela, tá? Para ficar melhor a visualização, né? Do lado esquerdo da tabela, na primeira célula, eu vou colocar o lado, a medida do lado do quadrado, e do outro lado eu vou colocar o perímetro do retângulo, né? O que foi que nós vimos lá? Que quando o lado do quadrado foi 2, o perímetro equivaleu a 8, né? Quando o lado do quadrado é 6, o perímetro equivaleu a 24. Quando o lado do quadrado foi 8, o perímetro equivale a 32. Agora nós vamos fazer uma relação, que é, no caso é a razão, entre o perímetro e o lado do quadrado, né? Veja bem, ó, no primeiro eu tenho 8 e 2, né? Então, se eu fazendo a razão entre 8 e 2, eu encontro a razão com valor igual a 4, né? Se eu fizer no segundo quadrado, que é 24 e 6, 24 dividindo para 6 é igual a 4 também. Olha, no 32 e 8 também é igual a 4. Veja só, eu aumentando o tamanho do lado desse quadrado, aumenta o perímetro na mesma proporção. Ou seja, o coeficiente de proporcionalidade sempre é igual a 4. Significa o quê? Que sempre o perímetro vai ser 4 vezes o valor do lado. Significa que essa relação aqui, ó, perímetro é igual a 4 vezes o valor do lado. Significando que o perímetro do quadrado é proporcional à medida do seu lado. Aí você pode se perguntar, professor, nós apenas aumentamos aí, né? Pois nós vamos fazer o contrário. Desse caso aqui, ó, de 8 para 4, observe, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu dividi esse valor aqui por 2. Então, 8 dividindo por 2 é 4. Se essa propriedade da proporcionalidade realmente for válida, isso quer dizer o quê? Que necessariamente esse perímetro dele aqui vai ser também esse mesmo valor aqui dividido por 2. Olha só, que será igual a 16. Aqui que eu tenho, ó,
8 dividido por 2 dá 4, então 32 dividido por 2 é 16. E é mantida também essa relação aqui, ó, que o perímetro é 4 vezes o lado. Então, o lado é 4, 4 vezes 4 é 16. Ou seja, o perímetro é proporcional à área. Aqui nesse mesmo exemplo, nós podemos fazer outra relação também, bem parecida. Ó. Aqui eu dividi por 2, observe que aqui é como se eu estivesse dividindo por 4. Dividindo 8 por 4 é igual a 2, né? Então eu vou dividir agora 32 por 4. Então 32 dividido por 4 é igual a 8. Vocês observaram que sempre vai ser proporcional. Pronto. Agora, já que nós sabemos já que o perímetro do quadrado é proporcional à medida do lado, vamos ver algumas atividades. Vê só. Atividade 1. Um quadrado foi ampliado ficando com o lado equivalente ao quádruplo da sua medida original. Então, a primeira, qual a razão entre o perímetro do quadrado ampliado e o quadrado original? E depois, se o perímetro do segundo quadrado for 40, qual seria o perímetro do quadrado original? Veja bem. Nós temos aqui, ó, qual é a razão entre o perímetro do quadrado original, o perímetro do quadrado ampliado e do quadrado original? Veja bem, ó. O perímetro do quadrado original, ampliado, ele corresponde ao quádruplo do outro quadrado, né? Isso quer dizer o quê? Que o perímetro do quadrado ampliado, né, que é o segundo, ele é 4 vezes o perímetro do primeiro. Então, se eu estou falando que é o quádruplo, quando nós estudamos aquela parte de igualdade, vocês lembram que o quádruplo é uma multiplicação por 4. Então, é 4 vezes o valor do primeiro perímetro, né, do quadrado anterior. Aí depois, ó, se o perímetro do segundo quadrado for 40, qual o perímetro do quadrado original? Veja só. Nós já sabemos que o perímetro do segundo é igual a 4 vezes o perímetro do primeiro. Então, quer dizer que o perímetro do primeiro, nós vamos fazer a operação inversa. Se é 4 vezes, vai ser a divisão. Então, ao invés de multiplicar por 4, nós vamos dividir 40 por 4. Então, 40 dividindo por 4 é igual a 10. Então, o quadrado original tem 10 centímetros de perímetro, e o quadrado ampliado, que foi utilizado 4 vezes, ele teria o perímetro de 40, que é 4 vezes 10. Agora, atividade 2. Um quadrado foi ampliado e a medida dos seus lados ficou equivalente ao triplo do quadrado anterior. Ó, se o primeiro quadrado tinha 20 centímetros de perímetro, qual o perímetro do quadrado ampliado? Muito bem. Vamos ver aqui, ó. A primeira informação que nós temos que enfatizar aqui é relacionado ao triplo, né? Porque o quadrado foi ampliado no seu perímetro em 3 vezes. Ou seja, se é o triplo, é 3 vezes. Segunda informação, o primeiro quadrado tinha quantos centímetros? Ó, 20 centímetros de perímetro. Então, para resolvermos isso aqui, para nós acharmos o perímetro do segundo quadrado, né? É só multiplicar 3 vezes o perímetro do primeiro. Então, o perímetro do segundo quadrado vai ser o quê? 3 vezes 20.
Ó, 3 vezes 20 é quanto? 3 vezes 2 são 6, e acrescentando o zero fica 60. Então, o que é que nós temos aqui? Se o primeiro quadrado tem 20 centímetros, o segundo, que foi ampliado, vai ter um total de 60 centímetros de perímetro. Ó, atividade 3. Ó, um quadrado foi ampliado e a medida dos seus lados ficou equivalente ao quádruplo do quadrado anterior. Se o segundo quadrado ficou com 80 centímetros de perímetro, qual a medida do lado do primeiro quadrado, né? Veja bem, nós temos que enfatizar bem aqui a relação, a razão entre eles lá, que foi o quádruplo, né? E o quádruplo, vocês já sabem que são 4 vezes, ou seja, o primeiro foi multiplicado 4 vezes para obter o segundo. E a segunda informação importante que nós temos que enfatizar aqui é o perímetro do segundo quadrado, né? O perímetro do segundo quadrado é 80 centímetros. Então, com essas duas informações, nós podemos calcular o perímetro do primeiro. Aí, de posse do valor do perímetro do primeiro, você pode calcular o lado, né? Nós, inclusive, já fizemos isso na aula passada. Agora, veja. Ó, o perímetro do segundo quadrado, que foi ampliado, ele é 80 centímetros, né? E a segunda informação que nós temos é que o perímetro do quadrado 1, do quadrado 2, é 4 vezes o perímetro do quadrado 1. Significa o quê? Que para obter o quadrado 1, eu vou ter que fazer a operação inversa. Eu faço a divisão, ao invés de multiplicar por 4, eu vou dividir por 4. Então, o perímetro de 2, eu vou dividir por 4. Então, 80 dividido por 4 é igual a 20. Então, o perímetro do quadrado 1 é igual a 20 centímetros. Então, depois que eu sei o valor desse perímetro, eu posso calcular o valor do lado. Nós temos aqui, ó, que o perímetro é 20 e o quadrado tem 4 lados, é só dividir 20 por 4 que eu encontro o valor do lado igual a 5. Somente a título de informação, nós podemos ver também o lado desse quadrado aqui, ó. Se eu dividisse esse 80 por 4, né, como eu já dividi aqui, então queria dizer que o lado do quadrado 2 seria 20, né? Agora veja só, o perímetro do 1 multiplicado por 4 deu 20, né? E o lado do 1, 5, multiplicado por 4, deu 20. Que foi o valor equivalente, né? Que demonstra que a proporcionalidade é válida tanto para o lado como para o perímetro, né? Multiplicando 20 por 4 teve 80 e o lado aqui também por 4 deu o mesmo valor. Atividade 4. Um quadrado possui 60 centímetros de perímetro e este foi reduzido à sua quinta parte. Qual seria a medida do lado do quadrado após a redução? Aqui é interessante nós lembrarmos um conceito que a gente já estudou, né? Ó, nós já sabemos bem que o perímetro de um quadrado, né? Que ele tem 60 centímetros, e também a redução, que foi a sua quinta parte, né? Veja só, se foi reduzido à quinta parte, quer dizer que ele foi dividido 5 vezes. Então, como é que fica aqui, ó? Primeiro, o quadrado 2
o perímetro do quadrado 2, ele é igual ao perímetro do quadrado 1 dividido por 5, porque, como eu falei, foi reduzido à sua quinta parte. Aí, o perímetro de 2, nós já vimos que era 60, né? Então, para saber o perímetro do 1, olha, o perímetro do 1 é 60. Então, para saber o perímetro do 2, é só dividir 60 por 5. Então, 60 dividido por 5 é igual a 12. Pronto. Encontrei o valor do perímetro do segundo quadrado. Agora, já sabendo que o quadrado tem 4 lados, é só dividir, 4 lados iguais, então é só dividir o valor do perímetro pelo lado. Então, 12 dividido por 4, que o lado vai ser igual a 3. Ó, se o perímetro do quadrado 2 da redução é 12, e o lado dele é igual a 3. Simples assim. E agora, para encerrar, nós temos a atividade 5, ó. Observe os quadrados 1, 2 e 3. Pessoal, nós temos 3 quadrados aqui. Cada um desses quadrados aqui, ele tem aqui a medida do seu lado, não é a medida do perímetro, tá? Devia ter especificado melhor. Mas veja só, ele está falando que perímetro, perímetro, perímetro e perímetro, né? Então, nós vamos analisar o perímetro desses quadrados e depois nós vamos analisar, com base neles, nós vamos analisar cada uma dessas alternativas. Então, vamos calcular primeiro aqui os perímetros de cada um, ó. Desse aqui, ó, no quadrado 1, eu tenho 3 eu tenho 3 vezes 4. Aqui, no quadrado 2, eu tenho 4 vezes 4, né? E no quadrado 3, eu tenho 4 vezes 12, né? Muito bem. Agora, multiplicando 3 vezes 4 são 12. 4 vezes 4 são 16. E 4 vezes 12 são 48. Tudo bem. Agora eu já sei o perímetro dos 3, né? Agora eu posso só analisar cada um desses aqui, ó. Desse aqui, colocar aqui embaixo, ó. Sei que são 12 centímetros, né? Desse aqui são 16 centímetros. E desse aqui, 48 centímetros. Ó, letra A. Está dizendo o quê? O perímetro de 3 é o triplo do perímetro de 1, né? Muito bem. Qual é o perímetro de 3? É 48, né? E qual é o perímetro de 1? O perímetro de 1 é 12. Mas só que ele está dizendo que 48 é o triplo de 12. Mas só que 12 vezes 3 são 36. Então, 36 é totalmente diferente de 48. Então, a letra A ela não é correta. Então, essa aqui já é falsa, né? Não é correta essa aqui. Aí a letra B. O perímetro do quadrado 2 é igual a 12, né? Faz vir que é igual a 12. Nós calculamos o perímetro do quadrado 2 e nós encontramos quanto? 16. Então, essa informação aqui também está errada, também é falsa. Letra C. O perímetro de 2 é o dobro de 1.
Vê só. O perímetro de 2 é quanto? O perímetro de 2, nós calculamos aqui, deu 16. O perímetro de 1, nós calculamos de deu 12. E 16 não é o dobro de 12. Então, essa aqui está errada também, né? Essa aqui também é falsa. Letra D. O perímetro de 1 é a quarta parte de 3. O perímetro de 3, né? Olha só. A quarta parte é a mesma coisa de você dividir por 4. Então, ele está dizendo o quê? Que 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, mas só que 42 dividido por 4 realmente é igual a 12. Então, essa aqui é a informação verdadeira, né? A letra D. Muito bem. Pessoal, essa aqui foi a última atividade de hoje. Eu espero que vocês todos tenham compreendido bem o assunto, tenham assimilado bem, tenham aprendido o que eu tinha para colocar para vocês hoje. E eu espero que todo mundo esteja aprendendo mais esses últimos dias, já que nós aqui estamos nos esforçando bastante para poder trazer o melhor para vocês. Qualquer dúvida, você pode consultar o vídeo novamente, pedir reassistir, pedir ao professor de matemática também algum auxílio e até a próxima aula, pessoal.